Glória a Deus, aleluia, amém? Convido vocês a dar continuação ao vídeo, amém? Louvado seja Deus. Me encontro em mãos com a carta aos Romanos, mais um livro da palavra de Deus, carta aos Romanos, capítulo 13. Convido vocês para que venhamos fazer a leitura, para que venhamos ter mais uma real compreensão, amém, da palavra de Deus em relação ao tema está sendo colocado nessa gravação desse vídeo, amém? O pastor estará lendo e eu convido vocês, como a igreja do Senhor, povo de Deus, que está acompanhando esse vídeo, quando estiver assistindo, e você, o governo do mundo, autoridade do mundo, amém? Vocês que exercem de autoridade, que são constituídos, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Romanos capítulo 13, a partir do verso 1, amém? O tema fala sobre a obediência às autoridades. Amém? Glória a Deus. Verso 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituída ou estabelecida. Amém? É o versículo 2. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos introduzir a palavra do Senhor Deus, ou explanar a palavra. O tema aqui, meu querido, irmãos como igreja, governo de Deus, líder e liderança, e vocês, governo do mundo e lideranças do mundo. A palavra de Deus fala-nos nessa noite, nesse momento, sobre submissão. Submissão às autoridades. Submissão é o mesmo que submeter. Glória a Deus. Encontro em mãos com a minha Bíblia, que é na linguagem, não é a corrigida, sim, é a atualizada. João Ferreira de Almeida, atualizada. Essa Bíblia que eu encontro em mãos, igreja, é a nova atualizada, João Ferreira de Almeida, amém? Essa versão se encontra dessa forma, a tradução nela se encontra a obediência às autoridades. Na revista corrigida, João Ferreira de Almeida, nós vamos ver toda alma esteja sujeita às autoridades, toda alma sujeita, ou todo homem submisso às autoridades, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. É uma interpretação difícil de interpretar. Falo para a igreja do Senhor, falo para você que não é igreja, mas para você que é constituído como autoridade governamentais no mundo, ou seja, na terra. Muitas aplicações sobre esse texto, existem muitas aplicações, ou seja, entendimento vai levar a entender esse princípio aqui que nos ensina dessa leitura, o texto. Ou seja, o texto vai nos explicar o contexto. Temos o texto, a interpretação do texto para entender o contexto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo o conhecimento, segundo a teologia, segundo a hermenêutica, ou até mesmo a escatologia, ou a exegese, vai nos trazer mais uma compreensão sobre a compreender as Escrituras Sagradas, ou entender o que está colocado nas Escrituras Sagradas pelos atores. Mas para a gente não vai ficar mais difícil como igreja, segundo a palavra de Deus. Para você não vai ficar difícil, porque Deus está no controle, Deus está na direção. Chamo você esta noite para nós vir a palavra de Deus e entender o que ela vai nos orientar nesta noite sobre submissão às autoridades, ou sujeição às autoridades. Glória a Deus, aleluia. Temos na linguagem João Ferreira de Almeida, a revista corrigida, é a tradução melhor, ou a linguagem mais fácil para a gente compreender como igreja e transmitir para você que não tem conhecimento da palavra de Deus, mesmo exercendo autoridade no mundo, tendo autoridade, fica mais fácil para você entender pela interpretação da igreja, pela graça e misericórdia, explicando o que está dentro da palavra do Senhor. De acordo com Gênesis capítulo 2, no princípio da criação, no início, nós temos ali em Gênesis 2, versículo 7, que quando Deus forma Adão, quando Deus cria Adão, louvado seja Deus,
A Bíblia nos relata que Deus formou Adão do pó da terra. Adão ainda não era um ser humano, não era ainda uma alma. Não, por quê? Porque Deus tinha formado Adão, usado a matéria, o elemento chamado barro. Então Deus, ele fez o homem Adão do pó da terra, como eu sou pó da terra, você também é. A Bíblia nos relata que Deus soprou em Adão o fôlego de vida, a vida. Deus liberou a vida para Adão. Deus soprou o fôlego em Adão. A Bíblia nos relata que Adão passou a ser um ser vivente, ou uma alma vivente, ou um ser humano. Como você queira entender, vai dar no mesmo, que Adão passou a ser um ser humano com vida, que até o momento ele não tinha vida. Então nós vamos entendendo que a aplicação dessa carta aos Romanos 13 nos traz o conhecimento, o início do texto de Romanos 13, verso 1 e verso 2, para vocês, meus queridos igreja, para vocês, pastores, para vocês, doutores, para vocês, mestre, para você que é professor de sala na escola, amém? Escola dominical, como vocês entendem dessa forma, nós temos essa forma de estudar, temos tempo por nossos dias, sem questionar. Então nós vamos entendendo a interpretação desse texto de Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, tá? Na linguagem João Ferreira de Almeida, dependendo a linguagem latim, a língua corrigida, né? A corrigida, a revista, e aqui eu tenho atualizada em mãos. Eu prefiro a mais a revista corrigida, porque ela vai corrigindo os erros, a revista corrigida. E na revista corrigida nós temos a orientação, ou a introdução, que vai falar sobre que todas as pessoas ou todas as almas estejam sujeitas às autoridades superiores. Então, quando fala de autoridade, nós vamos entendendo a colocação desse texto bíblico, que vai nos trazer a interpretação que o texto está falando sobre pessoas, que todas as pessoas, ou todas as almas, estejam sujeitas às autoridades superiores. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí nós vamos entendendo que Deus ele é Espírito, que o Deus é Pai dos Espíritos, segundo a Bíblia. Ou seja, os Espíritos, eles não têm corpo. Amém? Vocês concordam comigo? A Bíblia. São Espírito. Amém? Nós, como seres humanos, nós temos corpo. Temos também o Espírito também. Mas Deus, ele trata conosco e ele nos vê como pessoas, como almas viventes, com base em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Temos mais um livro, Ezequiel, que estarei lendo, Ezequiel 18, verso 4, para entender mais a introdução ou a explicação desses versículos em Romanos capítulo 13. Então nós vemos aqui Paulo colocando e explicando que todas as pessoas estejam sujeitas às autoridades superiores, aos principados, à potestade. Quando ele fala principado, potestade, fala de governo, fala de esferas, fala de lugares ou regiões celestiais. Você fala de um mundo espirituais. Romanos 13, 1 e 2. Não fala fisicamente, amado. Glória a Deus, não fala. Mas a interpretação, pela arte de interpretar a Bíblia, a hermenêutica, uma doutrina, um ensinamento, ou seja, a teologia, eu prefiro, dá para aproveitar, dá para ter um crescimento, dá, sim, vai ajudar, vai, com certeza, mas eu prefiro ficar com o professor, o mestre, que ele é conhecido, o Espírito Santo, o maior intérprete da sua palavra e o maior instrutor, o ensinador. João do Evangelho está muito claro, João 14, 26, o Espírito Santo, ele nos ensina, o Espírito Santo, ele nos lembra. João 14, 26, o Espírito Santo guia, conduz, ou seja, João 16, 3, o Espírito Santo conduz, guia, ensina. Então eu prefiro ficar com a interpretação do Espírito Santo, não tirando que não vá ajudar a interpretar a hermenêutica, a exegese, vai ajudar a teologia, mas eu prefiro ficar com a interpretação do Espírito Santo, que é o que vai nas profundezas, que vai se aprofunda em Deus Pai, ele traz e revela para a gente gratuitamente para a igreja. Então a interpretação do Espírito Santo, ele não erra. Nós erramos se for interpretar as escrituras pela ciência, pela letra, porque a palavra de Deus, ela é espiritual. Então nós precisamos ser espiritual para discernir, para entender, glória a Deus,
a interpretação da palavra do Senhor, mais que a exegética ou a hermenêutica ou a teologia. Eu prefiro ficar com o ensinamento do Espírito Santo, e louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Temos submissão às autoridades. Meu amado, você que exerce de autoridade, você que tem o poder em mãos, você que com a lei ou as leis, você consegue reinar, governar ou dominar a população ou a nação. Quero te falar nesta noite, mediante e na presença do meu Deus, e com a palavra dele em mãos, e com a palavra dele sentada no meu coração, e no meu entendimento, aleluia, selada a minha mente, e o meu coração registrado com a lei de Deus. Deus, aleluia, glória a Deus. Eu sou ser humano, eu sou pó, sou cinza, glória a Deus, sou barro, sou criatura. Deus é Senhor, Deus é Criador, Deus é professor, Deus é mestre, aleluia, aleluia. Deus é maior governador, aleluia. A igreja governa, a igreja tem autoridade, a igreja tem poder, mas a igreja sabe que nós somos inferior, que nós somos sujeitos à palavra de Deus, que nós somos sujeitos a Deus, aleluia, aleluia. Nós somos inferior a Deus, aleluia. Nós somos casa, repa, de Deus, nós somos mandados por Deus, repato, nós somos mandados por Deus, rebato, por Deus. Nós somos, aleluia, barro, nós somos pó, nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor. Deus maneja a igreja, Deus movimenta a igreja, Deus leva a igreja ao pó, Deus leva a igreja à casa do olheiro, mas é porque Ele é Deus na nossa vida, e Senhor da igreja, Ele manda na igreja, glória a Deus. Deus manda na igreja, Deus não pede a igreja, liderança de Deus, governo do Senhor. Deus quer da gente submissão, Deus quer sujeição, Deus quer que venhamos ser humilde com o nosso Deus. Deus quer que você venha descer à casa do olheiro. Deus quer que você venha tirar o sandário, venha reconhecer que Deus manda na gente. Deus manda e nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos ser, porque nós somos inferior. O nosso lugar é um lugar de submissão, sujeição a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que para você, ou para vocês, governante do mundo, autoridade do mundo, glória a Deus, aleluia, eis aqui a palavra de Deus. Você que é constituído, você que é formado, você que é estabelecido com autoridade, com governo em mãos, você que reina, governa com leis, com as leis da Constituição, glória a Deus. Você que é um constituinte, você faz parte da Constituição. Vocês que decretam, estabelecem leis, fica sabendo vocês que Deus é superior, que Deus quer a gente, a igreja, como governo, e vocês debaixo dos pés, para obedecer, não é para ser por cima. Deus coloca a gente, porque Deus é cabeça, a igreja é o corpo do Senhor, mas nós somos inferior. Deus é superior, Deus é superior, Deus é essa autoridade superior. Romanos capítulo 13, verso 1 e 2. Toda alma esteja sujeita ou submissa às autoridades superiores. Essa autoridade aqui é principado, é potestado, eclesiasticamente, espiritual, é dentro da igreja, é na igreja. Não é no Estado, não é no Senado, não é em qualquer órgão público, é na igreja, é o Senhor, é Deus, a máxima autoridade superior, o principado superior, é Jesus dentro da igreja. Então Jesus quer submissão da gente, Jesus quer sujeição. Nós somos subordinados, e vocês precisam ser subordinados, que exercem autoridade e liderança do mundo, porque Deus está acima de tudo e de todos, segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Estarei lendo mais um livro. Eu convido vocês, amém, em nome de Jesus, para ir comigo lá e vamos refletir e meditar, amém? Convido você a carta aos Colossenses, capítulo 1, amém? Que é para estabelecer, é para confirmar essa gravação nesta noite, nesse vídeo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ilumine
a nossa mente, para a gente entender o lugar que Deus colocou a gente, seres humanos, no lugar nosso. É um lugar chamado pó, barro, poeira, e um lugar chamado cauda. Cabeça é Jesus, ele é a cabeça dentro da igreja, e ele é cabeça mundial ou universal. Tudo é cauda, tudo foi reduzido a cinza. Eu sou pó, eu sou inferior. Meu Senhor, o Senhor da igreja, o Espírito Santo, ele é o grande, é o El Shaddai, Senhor dos exércitos, grande Elohim, aleluia. El Shaddai é o Deus, aleluia, todo-poderoso, amém? Vamos estar em Colossenses, capítulo 1, vamos estar a partir do versículo, glória a Deus, 13, amém? Convido você, querido, você que é um juiz do mundo, você que é um delegado, é um promotor, você é policial, é um federal, trabalha, tá? Tem o seu trabalho, atividade, é um militar também, você dos órgãos públicos, você que está aí, que contém autoridade. Convido você nessa noite, glória a Deus, aleluia, para ouvir mais um pouquinho da palavra de Deus, para conhecer a verdade e que a sua mente venha ser aberta e liberta para a glória de Jesus Cristo, amém? Que é o Senhor de todos eles, amém? O tema fala sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Verso 13, vamos estar lendo a partir do 3. Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 14. Em quem temos a remissão dos pecados. 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, visível e as invisíveis, seja trono, seja soberania, que principado, que potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. 19. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo, mesmo todas as coisas que sobre a terra, que nos céus. 21. E vocês que no passado era estranho, inimigo no entendimento pelas obras má que praticavam. 22. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para que apresentá-los diante dele santo, inculpável e irrepreensível. Amém? Vamos estar repetindo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, amém? O verso 22. Agora, porém, ele reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-lo diante dele santo, inculpável e irrepreensível. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Lemos aqui nesse momento a leitura, a carta aos Colossenses, capítulo 1. O tema fala sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo, né? Podemos aqui entender, compreender, glória a Deus, a obra do Senhor, a obra de redenção de Cristo e a maravilha da pessoa de Jesus, né? A excelência, né? Ou seja, a excelência da pessoa de Cristo, a excelência, porque realmente Jesus, ele é todo excelente, é majestoso, né? O Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus amado, é o nosso Rei da glória, é o nosso Salvador, o nosso Libertador. E o tema fala sobre, glória a Deus, aleluia, verso 17, né? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos. Então vamos ver pela colocação da palavra de Deus, pela expressão da palavra, pela interpretação da palavra, que Jesus Cristo, ele é antes de todas as coisas. Antes da sua criação, Jesus já existia. João capítulo 17, versículo 15 e 16. Antes de todas as coisas, Jesus já existia na glória com o Pai. Então, antes de ele criar, que ele criou todas as coisas, Jesus já existia antes da sua criação, como está em Isaías 43, glória a Deus, aleluia. Está escrito em Isaías 43, versículo 13. Isaías 43, versículo 13. Antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Fora de mim não há Salvador.
Deus estranho no meio de vocês não houve. Então nós vamos ver que antes que houvesse dia, antes do início do dia, antes da criação do dia, Jesus Cristo já existia na glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele já existia na glória com Deus Pai Todo-Poderoso. Então, antes de tudo, Jesus já existia. Ele é o primogênito de toda a criação. Querido, nesta noite, nessa tarde, para a honra, para a glória do nome santo de Jesus Cristo, é o tema que nós temos da palavra do Senhor, pela gravação, nessa noite, este vídeo. O assunto que nós temos é que toda alma esteja sujeita ou submissa a Deus. Deus, ele é o chefe. Deus, ele é o cabeça. Ele é o principado maior no mundo espiritual e no mundo literal físico. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o cabeça principal. Ele é o chefe principal de todos os principados. Jesus, na sua obra redentora na cruz, Jesus triunfou sobre todos, principado e potestade. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Glória a Deus, aleluia. Colossenses capítulo 2, verso 14 e versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. A plenitude da vida em Cristo, 14 e 15. Glória a Deus, amém? Cancelando o escrito de dívida que era contrário-nos e que estava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfou sobre eles na cruz. Verso 15, glória a Deus. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expõe ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Então a Bíblia nos relata bem claro que Jesus venceu todos os principados e potestades. Está na palavra de Deus. Ou seja, principado e potestade são governos espirituais. Tá? Romanos capítulo 13, temos a interpretação dos versos 1, versículo 2, que é muitas vezes mal interpretado pela igreja, mal explicado pela igreja. Vai falar de autoridade, mas é autoridade espiritual, é governo espiritual, eclesiasticamente dentro da igreja, que é o Espírito Santo, que é o governo de Deus dentro da igreja, que é o poder de Deus dentro da igreja, a presença de Deus, é Deus dentro da igreja, e essa autoridade superior, ou seja, são governos espirituais, esferas espirituais, primeiramente. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos entendendo que Jesus está em primeiro lugar como suprema autoridade, e ele colocou a igreja também do lado dele, nos lugares, regiões celestiais, como está na carta aos Efésios, a partir do versículo 18 ao versículo 21, que Deus exerceu